E eu entendo e sei que muitos que estão aqui, ou por que não dizer todos, que estão aqui, já ouviu inúmeras vezes alguém lendo, alguém pregando sobre essa palavra, sobre esse texto. E aprove a Deus o Senhor nos dará esta palavra esta noite. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu começo a ver e começo a entender que há um Deus no céu, que Ele não está preocupado com idade, com tamanho, com raça, com cor. Se você tem cabelo liso, se tem cabelo caracolado, se você é de uma família de renome, não. Quando eu leio esse texto, eu começo a ver um Deus grande se utilizando de alguém muito pequeno. Quando eu leio esse texto, eu começo a ver e eu começo a entender que Deus, para nos usar, para se utilizar de nós, Ele não olha para a nossa aparência, Ele não olha para a nossa idade. Quando eu leio esse texto, eu começo a entender que aqui ainda Davi era um menino, que aqui Davi ainda era um mancebo, era um jovem. E a todo tempo, quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vejo e encontro um Deus se utilizando da vida de muitos jovens. E eu queria por bondade esta noite que você olhasse para essa pessoa de Deus que está do seu lado e diga assim: o próximo que Deus vai usar pode ser você. Diga mais uma vez para ela, para ele: o próximo que Deus pode usar pode ser você, viu? Davi, o Senhor, Ele não procura os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É obviamente que nós, enquanto cristãos, nós temos que fazer a nossa parte em ler, em aprender, em buscá-lo. Ah, não, mas é porque o Senhor, Ele pode me usar e aí tá tudo certo. Não, temos que fazer a nossa parte. Davi, ele era um jovem, mas ele era diferenciado. Diga para alguém assim esta noite, diga: o Senhor, Ele não quer que você seja igual a todo mundo. Diga assim: igual já tem muita gente. Ele te chamou, foi para ser diferente mesmo. O Senhor, Ele não procura uma geração que seja igual a todos e a todos. Estamos vivenciando dentro de um tempo em que muitos os jovens dizem: mas eu sou jovem demais. Eu sou jovem demais para obedecer. Eu sou jovem demais para me vestir desta forma. Eu sou jovem demais para ter responsabilidade. Aprenda uma coisa, jovens que me escutam esta noite. O Senhor, Ele tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com Ele. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não vai tirar culpado por inocente, nem inocente por culpado. Uma vez que um jovem, ele passa a ter o entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, ele passa a ser responsável pelas suas atitudes. Ele não responde diante da lei, mas diante da lei da vida ele responde, porque em tudo gera uma consequência. Talvez hoje essa não era a palavra que você queria ouvir, mas o Senhor sabia que esta era a palavra que você precisava ouvir. Há uma diferença daquilo que eu quero e daquilo que eu preciso. E muitas das vezes nem tudo o que queremos é o que precisamos.
Quando eu leio esse texto, eu começo a ver Davi ainda um menino, porém um menino responsável. Davi era o que, juventude? O Senhor, Ele te chamou para uma responsabilidade. Quando você assume o compromisso com Ele, Ele assume o compromisso com você. Irmão, mas não é fácil, não é impossível. Ele jamais te daria uma missão que você não pudesse executá-la. E o mesmo Deus que te chamou, Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Davi, ele era um menino diferenciado. Em tudo que o menino fazia era diferente. Mas estamos vivendo em um tempo que dizemos assim: mas a fulaninha pintou o cabelo de azul. Aí a outra diz: mas eu também posso. Mas o fulaninho fez isso e aquilo, mas eu também vou fazer. Mas o nosso irmão Paulo, ele começa advertindo os seus irmãos. E agora chega Timóteo e diz: não é assim. Eles podem. Timóteo, eles podem, mas você não. Aleluia. Ah, mas porque todo mundo faz e não dá em nada? Primeiro, você não é todo mundo. Você é um escolhido e uma escolhida. Ah, mas nem você é a primeira e nem você é a última. Por que ter que se igualar tanto a esse nível? Se o Cristo da cruz, Ele nos chamou para ser diferente. Ah, mas todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo faz, todo mundo se comporta de uma forma, mas quando é na minha vez, eu sou repreendida, eu sou repreendido. Eu também já pensei como vocês. Para muitos é algo muito cafona. Mas quem é do céu sabe como se comportar na terra. Porque nós não somos daqui. Estamos aqui, mas estamos de passagem. Certa feita o Senhor disse: eu irei, mas eu vou preparar lugar. E eu voltarei para buscar a minha igreja. Estamos em um tempo de uma geração, permita-me dizer, mas em uma geração Nutella, que só querem ouvir aquilo que massageia o seu próprio ego, aquilo que é bom para a sua própria mente, que ela acha que é bom para levantar o seu alto astral. E estão deixando o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo de lado. Por quê? Porque temos um medo. Se eu falar isso, não vem mais no culto. Se eu falar desse jeito, não vem mais na igreja. Eu prefiro ter pouca gente, mas ter gente compromissada, do que ter tanta gente e quando o Senhor voltar, Ele dizer: apartai-vos de mim, que vos não conheço. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Hoje tudo que eu estou dizendo para vocês, um dia eu sentei para aprender. E até hoje eu sou uma eterna aprendiz. Todos os dias eu aprendo e todos os dias eu ensino. Mas irmã, é algo mutilê, é coisa, não, a gente gosta mais das coisas radical. Não, no céu não tem isso. O que tem lá no céu é glória a Deus. Santo, santo, santo
é o Senhor para sempre. Davi, um jovem diferenciado. E em tudo que o menino fazia, fazia com excelência. Lembre-se, Deus tem um plano contigo. E enquanto maior é o plano, mais Ele vai cobrar de você. Chegou um certo dia que eu via todo mundo postando. É obviamente que existem muitas coisas que são religiosidade, enfim. Mas existem coisas que são tratamentos do amigo Espírito Santo. Porque tem coisas que se eu fazer, o Espírito Santo ele cobra. Mas tem coisas que talvez você faça que você não se sinta cobrado. Mas isso é muito de intimidade para intimidade. E um certo dia, uma pessoa foi para uma rede social e ela postou várias fotos em uma praia, porém não estava comportada, com vestimentas comportadas. Oxe, irmã, e a senhora está mandando eu ir para a praia tomar banho de blaze? Não. Mas quem é do céu sabe que é sal da terra. E ela postou tudo, eu olhei e eu disse, não estou vendo um negócio desse. E eu tenho um pastor que eu tenho ele como meu pai. E eu conversando com ele, eu disse, não estou aguentando mais esse negócio. Não estou aguentando de jeito nenhum. Porque se eu fizer tão menos, amanhã eu estou no fuxico gospel, no Marcel do mundo. Amanhã eu estou em tanto canto. E eu não estou entendendo porque essa turma faz se não está em nada. E eu fiquei tão revoltada. E eu disse, eu não estou aguentando não. E ele foi deixando eu falar. E eu revoltada. Ele dizia, fale mais. Fale mais. E eu, pá. Quando eu esvaziei, ele disse, terminou. Eu disse, terminou. Ele disse, agora é você que vai me ouvir. Primeiro, olhe para trás e veja e observe essa pessoa. Ela está andando. Eu disse, não, está parada. E você, Deus está com você sempre em movimento. Olhe para trás e veja. Essa pessoa já saiu daqui pelo menos do bairro onde a gente mora? Não. Mas veja aonde Deus já tem lhe levado. E ele disse, ei, lembre-se, quando você passa, quando ela passa, alguém olha e diz, essa precisa se converter. Mas quando você passa, alguém diz, ali vai uma menina de Deus. Então, o que é que você quer mais? O que Deus tem com você, Ele não tem com todo mundo. O que Deus tem para você, Ele não tem para muita gente. O que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, Ele não tem para todo mundo. Em tudo há um propósito. E enquanto mais Deus Ele te dá, mais Ele vai cobrar. Jovens, o Senhor Ele tem um plano contigo. E esse plano não é de agora. Esse plano é desde o ventre. Minha irmã, mas ser jovem não é fácil, não. Eu ainda estou aqui, uma jovem com 36 anos, né, menina? Com 36, estou uma jovem. Se eu te disser que é fácil, não é. Mas aquele que nos garante a vitória é certa. Davi, menino crente, cheio de Deus. Diga para alguém, não basta só ser crente. Diga, tem que ser lavado, passado
engomado no sangue de Jesus e exalar o bom perfume de Cristo. Ah, não, mas eu sou crente. Não basta só ser crente, tem que ser crente direitinho. Imagine, eu sou crente lá no culto do jovem, mas lá na escola ninguém sabe que tu é crente. Ah, mas eu sou crente aqui no culto dos jovens, mas lá na faculdade ninguém sabe que tu é crente. Eu faço faculdade. Quando eu cheguei no primeiro dia dela, o professor olhou para mim. Uma turma das meninas olhou para mim. O menino olhou para mim e disse: tu tem uma cara de crente. E daquela do manto, eu disse: daquela, que macha. Ele disse: tu é dessa mesmo? Eu disse: é dessa mesmo. Quando nós negamos a Cristo, pode ter certeza, Ele vai te negar também. Ô fulano, tu é crente? Não, eu só vou no culto. Minha mãe me leva na igreja e eu vou na igreja. Pare com isso, pelo amor de Deus. Amadureça e saiba que amanhã vocês vão ser pais e mães. Vocês não vão ficar aí para sempre não. Vocês vão namorar, noivar e casar. Davi diferenciado. E o menino não negava. O menino era cheio de Deus. Duas coisas que Davi fazia com muita excelência. A primeira coisa era tomar conta das ovelhas de seu pai. O menino responsável. A segunda coisa, Davi tocava a harpa como ninguém. Todas as vezes que eu leio o texto, eu vejo que um instrumento tocando outro instrumento. Porque Davi era um instrumento e ele tocava outro instrumento. Diga para alguém assim esta noite: você precisa ser instrumento, viu? Seja um instrumento. Seja um instrumento de Deus. A Bíblia diz que Davi tocava a harpa e ele tocava muito bem. O menino não tocava só com as mãos, ele tocava com a alma. Porque quando Davi salmodiava hinos de louvores a Deus, o céu se abria, demônios batiam em retirada. E eu acredito na minha geração que o Senhor vai levantar uma geração compromissada com a sua palavra, uma geração que não nega a identidade, uma geração que não nega o Cristo da cruz, mas uma geração que o adora na beleza da sua santidade. Davi estava lá tomando conta das ovelhas de seu pai. E o texto que nós lemos diz que dentro de Israel existia um homem que o seu nome não é revelado, porém o chamado de gigante. Aonde esse gigante todos os dias ele afrontava o povo de Deus. Todos os dias ele zombava do povo de Deus. E ele era um homem muito mau. Ele era um homem de guerra desde a sua mocidade. Desde que este homem se entendeu de gente, ele já estava guerreando as guerras. Ele já estava no combate, nas batalhas. E a Bíblia diz que agora Davi fica sabendo. Diga comigo assim: Davi, ele tinha atitude, ele se posicionou e ele tomou uma decisão. Davi, quando fica sabendo, Davi agora ficou sabendo que o povo já estava cansado, porque quando avistava o gigante, o povo fechava as portas, fechava a janela, fechava tudo, porque todo mundo temia aquele gigante, o povo tinha medo dele.
porque Deus vai se utilizar da sua vida para resolver muita coisa. Vocês não deram glória a Deus por quê? Vocês não querem não crê não nisso, é? Deus vai se utilizar da vida de vocês para resolver muita coisa. E pode ter certeza que se vocês não quiserem, Ele vai levantar outros. Jovens, nunca se ache autossuficiente. Ah, mas eu sou jovem. Mas eu sou muito linda. Ah, mas eu sou um menino muito perfeito. Eu sou um tio. A beleza passa. A idade vai chegar para todos. E aprove a Deus que muitos consigam chegar à minha idade. Porque tem muitos que não estão chegando nem a 15 anos. Tem muitos jovens que dizem, mas eu sou muito intelectual, eu sou muito sábio. Um sábio, ele ainda tem muito a aprender. Porque a sua sede sempre vai ser de aprender. Salomão, ele deixou algo para nós. Quem não tiver sabedoria, peça. Porque não adianta ter tanta coisa e não ter sabedoria. Davi, ele disse, eu vou resolver esse negócio. Oxe, mas como? Davi, tu és só um menino. Mas o Deus que usa menino, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Só que o Senhor não vai usar qualquer um, não. O Senhor vai usar pessoas que estejam disponíveis. Ah, mas eu estou aqui, se Jesus quiser me usar, me use. Não. Ele quer que você esteja disponível. Quando eu entendi que o Senhor tinha comigo era algo no ministério sobre a questão de pregar a sua palavra, o Senhor disse para mim, a gente vai fazer aqui eu e você uma conversa. A partir de hoje eu governo a sua vida. Como é Jesus? Quem vai governar a sua vida sou eu. Eu digo como é. Primeiro, você não vai se vestir do jeito que você quer, porque até as suas roupas eu vou cuidar. E sou eu que vou dizer qual você vai vestir. Como é, Jesus? Mas eu gosto de umas cores. Eu gosto de umas coisinhas assim, Jesus. Não. Você entregou a vida pra mim. Ah, irmã, mas Jesus, ele olha pro meu coração. O que importa é o meu coração. Pare com isso. Pelo amor de Deus. Pare que tá feio. A Bíblia diz corpo, alma e espírito a mim pertence. Eu não creio em um evangelho que Jesus ele só olha pro coração. Não. Ele disse é corpo. Porque eu não te dei só coração, eu te dei corpo, eu te dei alma, eu te dei espírito. Aqui não tem, né? Uma juventude feminista. Meu corpo, minhas regras. Ah, mas a vida é minha. Eu faço como eu quero. Me visto como eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é ela que paga minhas contas, não é ela que compra minha roupa. É meu pai, é minha mãe que trabalha. Aqui não tem não. Uns lugares que eu ando por aí tem, mas aqui não tem não. Como é isso, pastor? Tem? Eita, tem. Tem, Deus não fala para paredes, Ele fala para pessoas. Relebarau a seregemante orevácia. Deus está tratando com alguém nesta noite e Ele está dizendo: eu trato porque eu não te perco.
Eu falo contigo desta forma porque o plano que eu tenho contigo nada será eliminado. Eu trato com o meu povo esta noite, eu trato com a minha juventude esta noite, porque amanhã é vocês que vão estar aqui. Davi, vou resolver o problema. O menino se posiciona, vai até Saul. Ô Saul, desfaleça não o coração de ninguém, porque teu servo irá e vai pelejar contra este filisteu. Aí Saul diz: como é, menino? Diz de novo. Tu e pelejar contra este filisteu. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Viam Davi como um menino. Aleluia. Bata no peito e diga assim: menino por fora, mas guerreiro por dentro. Avistavam Davi como um menino, mas o que habitava dentro do menino era um espírito valente, era um espírito guerreiro. Porque nem todas as guerras que nós lutamos, muita gente não vai ver. Tem guerras na mente que só Deus vê. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Porque é aqui que nós recebemos as informações. E daqui desce para o coração. E quando desce para o coração, nós queremos executá-las. Davi, ele diz: ô Saul, eu estava lá tomando conta das ovelhas de meu pai. Veio o urso e o leão. Oxi, tu não viu não, mas eu matei. Tem guerras que você já venceu, que ninguém viu, mas a graça de Deus te alcançou. Jovens, não é fácil. Mas sabe o que é que o Senhor diz? Que com o jovem está a força. Porque se você lutar mais um pouquinho, você consegue. Mas só dá para vencer guerra quem primeiro passa no ribeiro. Davi diz: Saul, eu vou. Saul diz: mas tu vai como? Saul diz: então já que tu vai, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar todas as minhas armaduras e vou colocar elas sobre você. E colocou sobre Davi. Quando coloca sobre Davi, Davi não consegue mexer nem o pé do campo. Porque as armaduras eram de quem? 1, 2, 3, para ficar bonito. As armaduras eram de quem? Saul. Diga para alguém assim: nunca queira aquilo que não é seu. Só queira aquilo que Deus tem para você. Coloca as armaduras em quem? Em Davi. Aí Davi não consegue nem se mover, porque as armaduras não eram. Aí Davi disse: Saul, meu filho, tira. Ou não? Mas tu vai para a guerra em nome de... Não, eu vou para a guerra em nome do Senhor. Como é, Davi? Tu vai como? Eu vou para a guerra em nome do Senhor. Peraí, me diga de novo. Você vai como? Eu vou em nome do Senhor. Saul ainda talvez não tinha noção o quão grande é o nome do Senhor. Davi disse: eu vou para a guerra com as armas que Deus me deu. Vai como? Foi em nome do Senhor. Porque em meu nome nada acontece. No nome do pastor nada acontece.
Mas no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus, cadeias são abaladas. No nome de Jesus, as correntes são quebradas. Em nome de Jesus, a depressão bate em retirada. Em nome de Jesus, a cura na mente. Em nome de Jesus, a cura na alma. Porque o nome do Senhor há poder. A Bíblia diz que Davi, ele agora sai de Israel antes de ir para a guerra. Todo mundo fica sabendo quem vai lutar. Davi. Hoje, aquele menino, não estou acreditando não vai dar um caldo para aquele gigante. A Bíblia diz que Golias fica sabendo que quem vai lutar com ele era Davi. Disse, hoje esse povo não tem homem de guerra não. Vai mandar um menino para lutar comigo. É hoje que eu pego as carnes dele, duas aves de rapina. Todo mundo ficou duvidando. Diga para alguém assim, duvide de mim. Diga, porque eu posso dormir hoje. Eu posso até estar no poço. Mas amanhã eu posso acordar governador. Diga para alguém assim, cuide de mim hoje. Porque você não sabe o que eu posso ser amanhã. Amanhã eu posso ser sua última opção, viu? Só para lhe lembrar. Davi! Vai-se embora. Vai para onde? Antes da guerra. Sai de dentro de Israel e vai passar lá no. O jovem de Deus, ele não vence guerra na força do braço. Ele, antes de ir para a guerra, ele passa no ribeiro. Porque lá no ribeiro tem estratégia de Deus, viu? Ô irmã, como é isso? Vou te dizer agora e vou te mostrar. Davi vai para o ribeiro. A Bíblia diz que ele pega o seu ofroche de pastor. Chega lá no ribeiro. A palavra ribeiro significa lugar de pouca água. A palavra ribeiro significa lugar aonde habita mais pedras do que água. E entre escolhas da vida, você prefere passar no ribeiro ou você prefere uma praia? Eu, humanamente falando, que não vou ser hipócrita, eu preferia uma praia. Mas na ótica de Deus, a estratégia era passar no ribeiro. Mas como é que pode? Que Deus é esse, irmãos? A ciência humana pode comprovar tanta coisa, mas ninguém vai explicar esse Deus que é tão grande e poderoso. Ele vai levar Davi para onde? Para passar no ribeiro. Que da ótica humana, isso é coisa de doido. Vai fazer o que no ribeiro? Acabar vai com a guerra e primeiro vai passar no ribeiro? Porque lá no ribeiro era onde o Senhor queria dar a ele estratégia. E deixa eu te dizer uma coisa, jovem, Deus nunca vai te poupar do dia mau. Deus nunca vai te poupar da adversidade. Ô irmão, mas essa não era a palavra que eu queria ouvir, mas essa é a palavra que você precisa. Você nunca vai... Não, vai ter hora que vai passar no ribeiro. Lá no ribeiro não passa pai, não passa mãe. Lá não pega fanpage, Instagram, WhatsApp, Facebook. Não, lá no ribeiro é você e Deus. Tem hora que o Senhor nos leva para o ribeiro para nos ensinar, para amadurecer. Porque tem hora que Ele quer ensinar a gente de um jeito, aí a gente fica fazendo corpo mole. Ele diz, vai passar no ribeiro para me conhecer de perto. Ai, irmã, mas eu sou muito jovem e para mim, não tem isso. Quando o Senhor quer provar, Ele prova a criança, Ele prova o adulto, Ele prova o jovem, Ele prova o ancião, Ele prova porque todo o controle está na sua mão. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Davi vai pro ribeiro. Do nada. Tem muita gente que quer dizer do nada. É uma estratégia de Deus. Porque alguém não vai olhar com as pedras do nada e vai escolher. Não, a estratégia
disse ao Senhor, por que foi que Davi saiu de Israel e foi passar lá no ribeiro lá fora? O Senhor disse, porque tem algumas conversas e tem alguma coisa que não é para todo mundo ouvir, porque se alguém ouvir, não acredita. Aí eu levo lá você, porque só você e eu a gente entende. E aí eu vou te dar a estratégia e tu não vai contar para ninguém, porque tem coisa que a gente quer falar tudo. Já percebeu que a gente vai fazer um concurso, seja lá o que foi, a gente diz, fulano, vou fazer, Beltrano, vou fazer. Aprende a ouvir a voz de Deus e ficar lá calado até que tudo seja executado. Davi está lá no ribeiro, escolhe 5 pedras. Depois que o menino escolhe as 5 pedras, o menino entra dentro de Israel e vai-se embora para o campo de batalha. Eu imagino o povo olhando um lado, olhando o outro e dizendo que hoje que Davi morre. Mas aí sempre vai ter 2 torcidas. Sempre, diga comigo, sempre. Vai ter 2 torcidas. Agora diga, nem é desorganizado e nem é organizado. É diferente, viu? Sempre vai ter um povo que vai acreditar em você. E sempre vai ter outros que vai olhar e vai dizer, não vai dar em nada. Mas eu profetizo que há um futuro promissor para a tua vida. Eu profetizo que toda palavra de maldição está sendo quebrada, está sendo desfeita esta noite. Eu profetizo que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus planos, contra os teus projetos, não vai prosperar. Um dia eu tinha 13 anos de idade, quando alguém olhou para mim e disse, está vendo você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai prestar para nada, você vai ter uma carrada de filho, de cada um pai diferente. Mas aí eu já tinha compromisso com o dono do céu, e eu olhei para os céus em lágrimas, e eu disse, Senhor, pegue todas estas palavras de maldição e transforme ela em bênção para a glória do teu nome. E quando eu disse isso, o céu assinou, e o Senhor disse, o que eu tenho reservado para a tua vida é um plano de paz. O que eu tenho reservado para você é algo promissor. Eu vou fazer diferente, te prepara, porque a menina da periferia vai andar de um lado para o outro, vai andar de um lado para o outro. Não tem dinheiro, mas o dinheiro está na minha mão. Não tem tanta influência, mas eu não preciso de influência para eu te usar, para eu fazer, porque desde no ventre da tua mãe eu já tinha te escolhido. E te prepara, porque eu vou te levar a lugares que muitos nunca vão pisar, mas as minhas promessas da tua vida, nenhuma delas cairão por terra. Aí a menina já foi aqui bem pertinho na Amazonas. Quando eu subi num avião, eu fiquei olhando que um dia eu, muito adolescente, eu brincava de adedonha, e todas as vezes que botava estado, e botava cidade, e botava país, e eu botava Amazonas, eu botava Amapá, eu botava Macapá, e eu saía botando. O Senhor disse, lembra que um dia era brincadeira e hoje eu estou transformando em realidade. Tu vai pisar na terra, menina, porque nenhuma das minhas promessas caíram por terra. Agora tem uma coisa, vai sofrer. Como é? Mas tu não vai sofrer só, eu serei contigo. Como é, Jesus? Vai passar no ribeiro. Vai ter horas que você vai estar arrodeado de muita gente, porém você vai se sentir só. Se um dia me chamarem de novo, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, porque tem o testemunho e o testemunho, né? Um dia eu ainda vou contar isso para vocês. Davi escolheu as 5 pedras. O menino se posiciona. Ele tomou uma decisão em ir para o campo de batalha. O menino se posicionou e ele passa lá no ribeiro. Porque lá no ribeiro ele precisava ouvir a voz de Deus. Lá no ribeiro ele precisava entender que só tinha ele e Deus. Aí alguém diz, isso foi do nada, isso foi coisa da cabeça.
Há muitos pregadores que dizem: ah, mas as 5 pedras que ele escolheu simbolizam o nome de Jesus. E eu até creio, eu até acredito nisso e sempre concordo com os meus amigos pregadores. Mas quando eu começo a ler o texto e eu começo a entender o contexto, é muito raro uma mãe ter um filho só. Lá em casa, então, nós somos em 7 e mais os agregados que nós temos também. Então, se eu vou contar aqui quantos irmãos eu tenho, eu perco a conta. Mas vamos embora para frente. Logo então, é muito raro uma mãe ter um filho só. O que é que acontece? Golias não era só, ele tinha mais 4 irmãos. E lá na escola onde a gente estudava era assim, um brigava. Quando a gente olhava que pensava que era um, já estava todos os 5 lá quebrando o pau. Porque ou ninguém luta só, ou ninguém apanha só. Se for para apanhar, vai apanhar todo mundo. Mas se for para bater, vai bater todo mundo. Então lá em casa o negócio sempre foi muito assim, pô, valente. Tu valente, hoje estão tudo quebrado na mão de Deus, mas está na mão de Deus, né? E a mais valente sou eu, essa pequenininha que está aqui hoje. Mas deixa eu contar para você algo de Deus esta noite. Logo então, agora quando eu comecei a entender o texto, que Golias não era só. Golias tinha 4 irmãos. Então o que é que acontece? Se um está na briga, o outro está vendo que o outro está perdendo, logicamente alguém vai entrar. Mas Davi, sábio, cheio de Deus, e diz: eu não armo do pau e tem mais. Eu vou armado para essa guerra até os dentes. Para cada um se entrar, vai se ver comigo. Porque as pedras vai ser. A Bíblia diz que Davi, quando se aproxima, ei, deixa eu te dar um conselho. Nunca espere um dia mau para que você entenda que você precisa. Nunca se ache forte ou autossuficiente. Você precisa de Deus. A gente não ora porque a gente quer, a gente ora porque a gente precisa. A gente não ora porque a gente é muito santo, não, porque a gente até luta, né? Tem hora que quer ver umas coisas e a gente até luta. Ainda bem que a gente vai ser salvo pela misericórdia mesmo, viu? Porque se fosse todo mundo assim, ô Jesus, me ajuda. A Bíblia diz que Davi pega o seu ofrage de pastor. Pensa no menino posicionado. Davi não espera ser atacado. Não espere ser atacado para que você entenda que precisa ir para o campo de batalha. Davi, ele não espera. O menino tomava conta das ovelhas de seu pai, tocava harpa e tinha uma coisa: o menino tinha uma massa de mira. Pelo amor de Deus, o que era aquilo? O menino tinha uma massa de mira, ele sabia o que estava fazendo. É necessário você saber o que você está fazendo, porque em tudo de bom que se faz, existe-se algo, seja bom ou ruim. Se for ruim, vai ser gerado consequências. E tem consequências que custam a vida. E tem consequências que custam o teu futuro promissor. Davi já sabia o que ia fazer. E a estratégia é: tem muita gente que diz uma pedra matou o gigante. Não. A gente vai entender isso hoje. A pedra era justamente algo para ser algo estratégico, para que o gigante pudesse tombar. Você sabe que hoje muita gente que leva uma pedrada na cabeça, literalmente a primeira coisa que perde é o equilíbrio. A ciência diz que é muito raro alguém que leva uma queda na cabeça e você percebe que quando se bate a cabeça, logo então o corpo perde os movimentos. Davi pega a sua funda, gira, já acerta na cabeça de Golias. Quando acerta, ele tomba. E quando ele tomba, a Bíblia diz que Davi pega a sua própria espada da bainha e corta a sua cabeça. Então o que matou Golias não foi uma pedra, foi uma espada. E você precisa ter essa espada. Você precisa ter funda, você precisa ter pedra e você precisa ter essa espada. Você precisa ter uma estratégia de pegar muito rápido essa espada. Ou você vence ou você é vencido.
sempre com gente mazé, principalmente com as irmãs do ciclo de oração, porque essa menina parece que é doida. Ela não procura o lugar dela, uma piveta dessa, só quer estar com essas irmãs. E eu ficava aqui, ó, caladinha, eu não fazia raiva não, ficava caladinha, ouvindo tudo. Eu dizia, porque se no dia eu passar por isso, eu já sei como eu vou fazer. Se no dia eu entrar numa enrascada dessa, eu sei como vou fazer. Então, sempre que eu estava em dia mau, tinha alguém orando por mim. Sempre que eu estava em dias difíceis, Deus levantava alguém para orar por mim. Ei, jovens, tem guerras que você não vai vencer na força do braço. Você vai vencer pelo poder da oração, pelo poder da perseverança, pelo poder da vigilância. Mas você precisa entender isso. Ah, mas eu sei vencer você. Não. Você precisa orar. E tem mais. Tem coisas que a gente ora e a gente precisa agir. Terapia, psicólogo, conversa. Ah, isso é coisa de doido. Pronto, então eu já tenho o diagnóstico completinho. Assim, dobradinho. Porque a gente escuta tanto os outros. Então eu digo, a minha sanidade mental está no Deus. Onde é que está a minha sanidade mental? Eu já absorvi tudo. E aí eu digo, e a minha, Senhor? E na minha vez eu fiz terapia. Aí quando eu vou conversar, ela diz, mas tu é crente, né? É daquela que roda sapateiro. Ela diz, é mesmo, é. Ela diz, eu já estou gostando de tu. Eu digo, tu também. E eu começo a conversar, ela diz, tu tá entendendo? Ela diz, tô entendendo. Ela diz, eu já fui ler até a Bíblia. Eu digo, eita, como tá entendendo direitinho. Nunca se ache que você é autossuficiente. A força está com você, mas você só vence com a força de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele vai para o campo de batalha. Primeiro, Davi sabia o Deus a qual ele servia. Lembre-se que o Deus que você serve não é um Deus qualquer. É um Deus que tem o controle de todas as coisas, inclusive das suas emoções, inclusive do seu coração, inclusive dos seus desejos. Ele tem o controle de todas estas coisas. Fique de pé, meu irmão, senão eu vou até amanhã. Você está entendendo? Não. E o pastor não me chama de novo. Na verdade, quando for me chamar, nem bota mais cartaz, porque eu acho que a juventude não vai querer vir. Não coloca não, porque se ele vai dizer aquela irmã de novo, não, a gente vai não. Deixa sem cartaz, que é para ele nem saber que sou eu. A Bíblia diz que Davi, ele pegou a sua funda e foi para um campo de batalha. E eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando esta noite. Talvez você está enfrentando batalhas que a sua mãe não consegue ver, que o seu pai não sabe. Porque tem horas que nós somos incompreendidos, viu? Deixa eu lhe dizer isso também. Tem horas, teve muitas das vezes que eu chorei e eu não era compreendida. Quantas das vezes eu queria que eles me entendessem e eles não entendiam. E isso faz parte do plano de Deus, viu? Ô irmã, que negócio é esse? Faz parte do plano de Deus. Porque é nessa hora que ele diz, eu sou o teu amigo. Eu não abro mão de você. É nesta hora que ele diz, eu conheço o que ninguém conhece. Eu conheço as batidas do teu coração. Eu conheço cada sentimento que tu se expressa e até os sentimentos que tu não consegue expressar. Eu conheço a tua alma por dentro e por fora. Eu sei aonde estará a ferida e por isso eu, o Senhor, mostro a cura esta noite. Ele disse, eu visito o teu maior campo de batalha, que é a tua mente. Eu tiro de você todo o espírito de inferioridade. Você é alguém que Deus tem um plano. Você é alguém que Deus escolheu. Ei, jovem, não importa se o teu pai, se a tua mãe tem condição financeira. O Senhor, Ele não olha para isso. O Senhor olha para o coração de um jovem que está disponível. Será que você pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Será que você pode dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu só não vou para a batalha, mas se o Senhor for comigo, eu consigo. Se o Senhor for na minha frente, eu consigo.
consigo. Se o Senhor for comigo, abrindo o caminho para me passar, eu vou vencer este gigante. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que você tem enfrentado, mas eu escuto barulhos de gigante caindo por terra esta noite, porque você é mais do que vencedor. Feche os seus olhos esta noite. Se você puder, coloca a mão no teu coração e comece